Evangelho de Marcos, capítulo 4. Hoje nós vamos olhar o versículo 7, quando Jesus fala, dentro da parábola, sobre um dos campos, dos terrenos onde cai a semente, que é a palavra de Deus, e esses campos representam o nosso coração. E depois nós vamos ler os versículos 18 e 19, quando ele explica o que ele está dizendo no versículo 7. Então, Marcos capítulo 4, versículo 7, Jesus diz assim: outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Depois, versículos 18 e 19, Jesus explica: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Oremos. Pai, nós pedimos revelação da Tua palavra, para que ela entre em nossa vida e permaneça em nós e produza os resultados que nós precisamos que a palavra faça em nosso viver. Em nome de Jesus oramos a Ti. Amém, Senhor. Numa introdução breve, para entrar propriamente nesses versículos e explicar esse texto para vocês, eu preciso lembrá-los do que nós temos falado nas últimas semanas, especialmente nas últimas 2 semanas, em relação à maneira como a palavra de Deus se desenvolve na nossa vida. Quero lembrá-los que são 5 etapas. Primeiro, ela precisa ser pregada. Ela tem que ser pregada por alguém que foi vocacionado por Deus para isso. Alguém que tem o Espírito Santo dominando a sua mente e o seu coração. Alguém que busca a unção de Deus e revelação da palavra para que ela seja pregada. É a primeira etapa. Segunda etapa, a palavra de Deus precisa ser ouvida. Então é necessário alguém que tenha ouvidos para ouvir. Vocês já viram como que em Apocalipse, quando fala das 7 igrejas da Ásia Menor, que representam todas as igrejas em todos os tempos, está inúmeras vezes escrito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem gente que tem ouvido só para acumular cera, não tem ouvido para ouvir. Então não ouve, apenas escuta. Apenas escuta. Escutar é sentir, perceber um barulho, mas não dar valor àquilo, não dar atenção, e aquilo não produzir nada na vida da pessoa. Apenas escuta. Então, para que a palavra de Deus funcione, precisa ter alguém para ouvir a palavra de Deus. Terceiro, a palavra de Deus precisa ser guardada na mente dessa pessoa que ouviu. Então, a pessoa que ouviu a palavra, que foi pregada por alguém que foi escolhido por Deus para pregar, essa pessoa guarda a palavra na mente. Isso é um exercício pessoal e de responsabilidade pessoal. Guardar a palavra significa pensar nela, meditar nela, refletir nela, voltar a ler essa palavra. É ter atenção a ela depois de ter ouvido. É necessário atenção no ouvir, mas é necessário uma atenção ainda maior depois de ter ouvido. É na hora que sai do templo, ouviu a palavra, sai do templo e pensa nela, lembra dela à tarde ou à noite, lembra enquanto está dirigindo o carro, procura trazer a memória. E hoje a gente tem muita facilidade para isso, porque a gente tem os meios sociais, as redes sociais, tem a palavra lá gravada. Você pode ouvir aqui, depois ouvir de novo, você pode pensar na palavra, pode refletir. Isso é guardar na mente. Para a palavra de Deus funcionar, precisa guardar na mente. Quarto, precisa guardar no coração. Precisa envolver nossa fonte de emoções, nossa fonte de sentimentos. Quando guardamos na mente, nós envolvemos e comprometemos nosso intelecto, nossa inteligência, nossa razão, nossa capacidade de pensar e de tomar decisões na vida. Quando guardamos o nosso coração, envolvemos paixão, ardor, envolvemos sentimentos, emoção. E nós somos razão e emoção. Então todo o nosso ser está sendo comprometido com a palavra, está sendo tomado pela palavra. Porque a mente agora pensa na palavra e o coração sente a palavra. E quinto, precisa ser praticada.
Aquilo que foi pregado, aquilo que foi ouvido, aquilo que foi guardado, agora precisa ir para as mãos, precisa ir para os pés, precisa ir para as atitudes, precisa ir para o comportamento. Alguma coisa precisa ser feita. Se uma dessas etapas sofre solução de continuidade, não funciona, acabou o processo. Acabou o processo. Se for pregada por alguém que não tem visão de reino, que não tem unção, que não tem conhecimento da palavra, do Espírito Santo, acabou o processo. Se quem ouve e apenas escuta, ali ficou estancado o poder da palavra e não vai acontecer nada. Se mesmo ouvindo, depois se distrai com outras coisas e não guarda na mente, a palavra não vai funcionar. Quero lembrar os irmãos que a Bíblia diz que a palavra é poderosa nos seus resultados. Que é pela palavra que os céus foram criados, a terra foi criada. É pela palavra que tudo que existe é sustentado. É a palavra de Deus que é poderosa. Então a palavra de Deus que criou todas as coisas, sustenta todas as coisas e faz todas as coisas. Em tudo, na nossa particularidade de vida e também nas instituições às quais pertencemos. Igreja, família, Estado, governo, tudo. É a palavra de Deus que é poderosa para mudar as coisas. Quantos estão comigo? Digam amém. Então ela precisa ser guardada. Se não for guardada na mente, estancou o processo. Se não for guardada no coração, parou aí, não vai funcionar. E se depois de pregada, ouvida, guardada, não se pratica, não faz alguma coisa a respeito, também não funcionou a palavra. Ela vai ficar ali incubada dentro da pessoa e morrer ali. A palavra de Deus precisa produzir, realizar. E aí nós entramos, porque nós temos mãos, temos pés, temos boca, temos decisões, temos lugares para andar, coisas para fazer, e é mediante as nossas decisões agora que a palavra de Deus vai tomar forma, vai ser materializada, vai ser vista pelos outros na nossa vida, através de atitudes, de ações, de reações que nós vamos tendo no nosso dia a dia. A parábola do semeador, ela indica que existem 3 problemas no campo, ou seja, no coração humano. Quando vocês leem a parábola, está falando de sementes que o semeador, aquele que trabalha semeando, saiu a semear, jogando indistintivamente a palavra de Deus em todos os lugares. Como agora, e aí a aplicação é essa, é um pregador, é um semeador que pega a palavra de Deus e vai jogando. Eu estou jogando a palavra. Estou jogando a palavra sobre vocês. E Jesus ele conta que é assim que acontece, a palavra de Deus vai sendo jogada, e há 4 campos, e 3 campos são improdutivos. Então se a gente for pegar o pé da risca, o que Jesus falou, e aplicar aqui nessa comunidade, a gente vai chegar à conclusão de que 1, 2, 3, 4. Então a palavra de Deus chegou aqui e não valeu de nada para vocês aqui. Tudo bem assim? Concordaram? Quem cala consente. Veio aqui, não produziu nada aqui. Tudo legal? Aqui mais ou menos. Veio para cá, a palavra de Deus foi jogada aqui e aqui, 0. Opa, aqui já. Veio a palavra de Deus aqui, ó, produziu bastante fruto. Legal assim? Ninguém gosta de derrota, né? Mais ou menos isso. Nesse povo todo aqui, o que Jesus está dizendo é que só um de 4. Cada 4, 1, 2, 3, não adiantou nada a palavra para vocês. Para você é legal. Já é? Gostou? De lá para cá, 1, 2, 3, não adiantou nada para vocês. Para você é legal. 1, 2, 3, não adiantou nada. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Porque em alguma dessas 5 etapas ela foi interrompida. E ela não produziu. E aí ele mostra 3 campos, ele diz a razão desses 3 campos não produzirem. Primeiro, ele fala da pessoa que tem uma vida superficial, à beira do caminho. A palavra foi jogada e ela caiu à beira do caminho. Ela ficou na periferia da vida da pessoa. Ela não tomou a palavra com valor, ela não tomou com profundidade a ponto da palavra descer no seu coração, subir na sua mente e descer no seu coração. Ela ouviu um discurso, uma pregação, mais uma pregação, mais um discurso, a palavra ficou à beira do caminho. E a Bíblia diz, e Jesus fala que é muito perigoso essa pessoa que tem um coração superficial, uma pessoa que não é autêntica, uma pessoa de fachada. É muito perigoso, porque o que a Bíblia conta é o seguinte: quando a palavra cai na vida da pessoa, Satanás vai lá e tira a palavra. Sabe o que significa isso?
que Satanás tem acesso na vida dessa pessoa superficial. A pessoa superficial é um campo aberto para o diabo. E o diabo, quando entra na vida de uma pessoa, ele destrói, ele acaba com a pessoa. Ele destrói moralmente, destrói espiritualmente, destrói mentalmente, destrói financeiramente, destrói tudo na vida dela, as instituições que ela pertence, a família dela, o trabalho dela, os negócios dela não vão para frente, porque o Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então ser superficial é muito perigoso, não é só improdutivo, é perigoso, porque ser superficial atrai Satanás. Satanás sente cheiro de superficialidade. Ele sente cheiro de hipocrisia. E ele é atraído por isso. E ele vai de encontro a essa pessoa e vê o terreno aberto para ele agir na vida dessa pessoa superficial. A palavra não tem profundidade nela. Porque ela não é profunda. Ela não é autêntica. Ela não é verdadeira. Quando você olha o quadro dos 12 apóstolos de Cristo, o mais atirado deles era Pedro. Dá para a gente perceber isso claramente. Consequentemente, era o que dava a maior mancada. Falava quando não tinha que falar, fazia o que não devia fazer, era ele que cortava a orelha de quem não devia cortar, era ele que dava a resposta que não devia dar, era ele. Por quê? Ele não era superficial. Ele não era superficial. Mesmo errando, ele errava com autenticidade. Era o que ele acreditava, era o que ele pensava, era o que ele queria. Ele não falava politicamente correto, não agia politicamente correto. Ele fazia o que ele entendia que era o certo. E quando uma pessoa é assim, Deus tem a oportunidade de trabalhar na vida dessa pessoa. Porque ela é sincera, ela não é superficial, ela não fica na maquiagem, ela não fica na superfície. É uma pessoa autêntica, verdadeira. Então quando o Senhor percebe que a pessoa está errada, Ele sabe que Ele tem liberdade de trabalhar, de corrigir, de ensinar, de mudar o rumo da vida dela, de chamar a atenção dela, porque ela é autêntica. Não é à toa que depois que Jesus ressuscitou, e Ele não ia mais dirigir a igreja na terra, ia dirigir do céu, mas alguém na terra tinha que dirigir. Quem foi que Jesus escolheu? Pedro. Não podia ter escolhido outro, João, que era amoroso, só love meu coração de asinha. Só love, podia ter escolhido João. Podia ter escolhido um outro que fosse, por exemplo, mais administrador, organizado. Mateus não. Qual é aquele que ele escolheu? Fugiu agora o apóstolo, que era coletor de impostos. Mateus. Ele podia ter escolhido Mateus. Mas não. Ele escolheu o autêntico. Fala para o seu irmão, seja autêntico, irmão. Até nas tuas besteiras, seja autêntico. E deixa Deus trabalhar na sua vida. Seja autêntico e deixa Deus trabalhar na sua vida. Uma coisa terrível é uma pessoa não dizer o que ela pensa. Não é assim? Normalmente as mulheres são assim, elas não dizem o que elas pensam. Não é verdade, irmão. Concorda comigo. A mulher, ela precisa subir no armário para pegar um pote de feijão que está lá em cima, no 5º andar do armário. Ela tem 1,5 m, ela não consegue. O marido dela tem 2,5 m de altura. Ela, em vez de falar para o marido, amor, pega o pote para mim, faz favor, ela fica olhando para o pote e olhando para o marido. Ela olha para o pote e olha para o marido. E se o marido não percebe, porque o marido é meio lesado, pastor Carlos. O marido não percebe que ela está olhando para o pote e está olhando para o marido. Ele até olha para o pote e fala, ué, por que ela está olhando lá em cima? E olha para essa e fala, essa mulher está com a cabeça no mundo da lua, só fica olhando para cima. E ele não percebe. O que ela faz? Ela vai chorar no quarto. O marido insensível que eu tenho não percebe as minhas necessidades. Irmã, só para descontrair, tá? Ninguém fique de mal comigo. Eu falei que as mulheres não são assim sinceras e os homens são lesados, mas ninguém fique com raiva de mim, tá bom? É só para ilustrar e descontrair um pouco. O segundo terreno, o segundo coração que o Senhor fala é o coração duro. É aquele coração duro, que a palavra até chega, mas ele só tem limo em cima, ele não tem terra, ele não tem condições da palavra penetrar e criar raiz. Então a palavra até dá uma crescidinha assim, mas logo seca. Logo seca, vem as angústias, vem as dificuldades, vem os problemas da vida.
vem as contas para pagar, vem os relacionamentos difíceis, e essas pessoas, então elas, por causa disso, elas sufocam, matam a palavra, ela seca. A Bíblia chama de sol, fala, nasce o sol e seca a palavra. O sol, as aflições, o calor, a dificuldade, seca a palavra na vida da pessoa. É o coração duro, é aquele coração que a palavra não desce a ele. A palavra pode até ser pregada, ela pode ser ouvida, ela pode chegar à mente, mas depois ela não consegue descer ao coração, porque o coração é duro. É aquela pessoa que, por mais que ela entenda a palavra, por mais que ela compreenda o que Deus fala para ela, ela não consegue sentir a palavra. Ela não consegue se entregar emocionalmente à palavra. E a gente tem que se entregar emocionalmente, tem que se entregar sentimentalmente. Nós somos pessoas, não somos pedras, não somos rochas. Nós precisamos ter sentimento, nós precisamos amar, precisamos ter tristeza, precisamos ter alegria, nós precisamos chorar, nós precisamos rir, nós temos que ter emoções. E se não tem essas coisas com a palavra de Deus, se ora ela não nos faz chorar, se ora ela não nos faz rir, então a palavra não está mexendo com a gente, nos nossos sentimentos. Consequentemente, o nosso coração é duro, não é perceptível a ação e ao que a palavra de Deus procura produzir. E hoje, nessa terceira etapa da mensagem, eu vou falar sobre o terceiro coração difícil. O terceiro é esse daqui, né? É isso? É? Quem cala consente. Aqui são os superficiais, correto? Não? Aqui são os corações duros, é isso mesmo? Ficou bravo ali, ó. Vai querer me pegar na saída. Diáconos, me protejam. Aqui são os preocupados. Os preocupados. Hoje nós vamos falar sobre os preocupados. O terceiro tipo de coração que causa impedimento à palavra. Os preocupados. Os preocupados não é que a palavra não chega ao coração, a palavra não chega à mente deles. Não é guardada na mente. Pode ser pregada, pode ser ouvida, mas não é guardada na mente. Preocupação é um estado mental. Preocupação é um estado mental. Preocupação não é um estado sentimental. Pode refletir no sentimento e nas emoções. Mas a preocupação está na mente. É preocupação na mente. É a mente ocupada com o que não deveria estar ocupada. Quando eu falei para vocês do processo, a palavra é pregada, ela é ouvida e ela é guardada na mente, através da meditação. A meditação é que nem o processo de ruminação dos bovinos. A ruminação é o quê? É comer, depois trazer a boca de novo, do estômago, e mastigar tudo de novo. Isso que é meditar, é ruminar. Então é a palavra que é pregada, é ouvida, vem na mente, e depois a pessoa, de entender a palavra, ela traz à mente de novo aquela palavra, ela medita, ela rumina a palavra. E o gado, o bovino, ele faz isso para poder buscar todos os ingredientes da sua alimentação. Então ele mastiga, engole, mas ele engole nutrientes sem o processo de dissolução dele. Então aquele alimento volta a ser mastigado para que novamente possa ser distribuída as proteínas, as vitaminas, o que tem naquele nutriente naquele alimento, e então ele tem absorção daquilo, ele possa receber aquilo e ter benefício para o seu corpo, e virar aquela picanha gostosa que eu estou esperando para o ano que vem. Bastante picanha. Então só picanha, cervejinha não, que eu não bebo. Só picanha. Né? Então a palavra precisa ser ruminada. E a preocupação impede a ruminação da palavra. Porque ainda que ouviu e entendeu a palavra, depois vem a preocupação.
Ah, mas eu tenho esse problema, eu tenho aquela luta, eu tenho essa dificuldade, tem aquilo acontecendo, tem aquilo que vai acontecer, tem aquilo que aconteceu. E a mente fica ali ruminando os seus problemas, ruminando as suas lutas, ruminando as suas dores. E, consequentemente, a palavra não encontra lugar. Ela não é meditada, ela não é pensada. A mente está cheia demais com outras coisas. Normalmente, preocupações. Essas preocupações é o terceiro terreno que Jesus, ele chama de um espinheiro. Ele diz no versículo que nós lemos: outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Na explicação, versículo 18 e 19: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições, aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Então interrompe o processo de produção da palavra de Deus na vida da gente. Por quê? Porque a mente está preocupada. Nós somos os pais das nossas preocupações. Ninguém coloca na gente preocupação. Nenhuma situação traz para a vida da gente preocupação. Nós geramos a preocupação na nossa mente. Seja sincero, todos nós aqui temos problemas. Todos nós temos alguma área de problema. Se eu falar quem tem problema financeiro, acerto na mosca na maioria, se não em todos. Problemas de relacionamento, problemas no emprego, problemas ministeriais, problemas com o vizinho de condomínio, problemas com o cachorro que não para de latir da casa do lado, problema com o marido que ronca, com a mulher que fala demais. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema, todo mundo carrega problemas. Mas tem pessoas que os problemas têm eles. São esses os preocupados. Ter problema não é problema. O problema é quando os problemas nos têm, aí virou um problema. Ter problema é uma situação externa. O marido que ronca demais está do lado de fora. As questões financeiras estão no bolso, ou na falta do dinheiro no bolso, nas contas que também estão de fora. Então são problemas externos da nossa vida. A preocupação é um problema interno na mente, por causa dos problemas externos. Então a pessoa preocupada, ela gera a preocupação, ela produz a preocupação. Isso é tão terrível, tão destrutivo, que ela se sente uma pessoa impotente. Eu não consigo parar de pensar, eu não consigo deixar de me preocupar, eu não consigo fazer a minha mente ficar tranquila. Esses problemas externos são demais para mim, estão me prendendo. Eu só fico pensando nisso. E nesse engano ela se vê uma vítima. Uma vítima. Pobre de mim que não consigo lidar com os problemas e deixá-los fora da minha mente. Olha, irmãos, olha o que a palavra de Deus fala em Filipenses 4:6. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Quantos que estão aqui que creem? Parece redundância, mas eu preciso perguntar: creem que a palavra de Deus é palavra de Deus e é absoluta e é verdadeira? Levante a sua mão. Aleluia. Quantos que estão aqui que creem que Deus nos ama, mas nos ama tanto que o que Ele pede ou o que Ele manda é para o nosso bem? Levante a sua mão e diga aleluia se você crê que Deus te ama e o que Ele pede ou manda é para o nosso bem. Quantos é que aqui creem que o que Ele pede e manda não é pesado para nós, porque Ele não pediria e não mandaria uma coisa que nós não podemos fazer? Levante novamente a mão, agora diga aleluia, diga glória a Deus. A palavra de Deus está dizendo: não fiquem preocupados com coisa alguma. Se nós cremos que Deus nos ama, que Deus não manda uma coisa que não podemos fazer. Quando você vai no versículo seguinte, no versículo 7 ou 8, põe o 7, deixa eu ver se é o 7 ou é o 8. Filipenses 4, 7 ou 8, eles gostam de mim, mas pode pôr. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, puro, amável, boa fama, se tem virtude, se tem louvor, é nisso que vocês devem ocupar.
pensamento de vocês. Versículo 6, não andeis preocupados com coisa alguma. Versículo 8, vocês devem ocupar a mente com isso, isso, isso e isso. Ora, Deus não ia ficar mandando a gente fazer uma coisa que está impossível. Não dá, eu não consigo, é impossível, porque o problema, porque não. Nós nos condicionamos a isso, nós nos entendemos como pessoas grávidas da preocupação e ela tem que ser gerada dentro de nós e nós vamos alimentá-la. E então a preocupação se estabelece na nossa vida e ela faz com que o nosso coração seja como um espinheiro em relação à palavra de Deus. A palavra de Deus cai lá, mas ela é sufocada por causa das preocupações. Ela cai lá, mas ela fica inerte, inoperante, por causa das preocupações. Por quê? Porque o terceiro processo de produção da palavra é na mente. Ela precisa ser guardada na mente. E as preocupações impedem que a palavra fique na mente. Ela vai embora assim que ela é falada. Então nós temos um campo, um tipo de coração. A palavra de Deus é pregada e o diabo vai lá e rouba. O diabo tem acesso na vida daquela pessoa. Nós temos um outro tipo de campo, um outro tipo de coração. A palavra de Deus é pregada e aquele coração é duro. E por causa das lutas e problemas que tem na vida, a palavra de Deus não cria raiz. Não é guardada naquele coração. Nós temos um outro tipo de problema no coração. Um outro tipo de coração, aliás. Aquele que a palavra de Deus, ela não chega nele, porque logo na mente aquela palavra, ela é abortada. Ela morre. Porque nasceu a preocupação. É o coração espinhoso. É aquela pessoa de um coração espinhoso, cheio de espinhos. Então a palavra de Deus não consegue produzir na vida dessa pessoa. Quando nós ocupamos a nossa mente com as preocupações, na verdade nós estamos trazendo uma mensagem subliminar para o Senhor. Nós estamos dizendo para Ele, fica na tua que eu vou ficar na minha, eu que cuido dos meus problemas. Quando as preocupações, os problemas da vida ocupam a nossa mente, impedem que a palavra de Deus tenha efeito e resultado, nós estamos dizendo para Deus, eu tomei as rédeas. Eu tomei as rédeas, eu estou no controle. Então eu vou ficar aqui trabalhando na minha mente com esse problema até achar uma solução. Eu vou ficar aqui trabalhando na minha mente com isso até resolver. Eu vou ficar aqui com a minha mente ocupada com isso. Eu é que estou controlando as coisas. E subliminarmente ainda nós estamos dizendo para o Senhor, nós não confiamos no que o Senhor fala. O Senhor diz para a gente não se preocupar porque o Senhor está cuidando de nós, mas nós não acreditamos no que o Senhor fala. Lá em Mateus 6 o Senhor fala assim, não fiquem preocupados com coisa alguma. Ele repete o que Paulo diz em Filipenses. Não tenha preocupação nem com o que vai comer, nem com o que vai vestir. Não tenha preocupação com a sua vida, você é valioso. Quem se preocupa são os pagãos, os gentios, aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Não fique preocupado, porque o Pai Celestial cuida de vocês mais do que Ele cuida da criação. Ele cuida de você. Então quando estamos preocupados e ficamos com a nossa mente atormentada, nós estamos dizendo para Deus, não acredito no que o Senhor Jesus falou. Eu não acredito nele, eu não confio no que ele disse, não é verdade. Ele não está cuidando de mim. Eu é que tenho que me virar, eu é que tenho que me ocupar e me preocupar com as questões da minha vida. Vamos ver de uma forma também rápida o que acontece, segundo esse texto, com essa pessoa que tem um coração espinhoso. Primeiro, essa pessoa busca a solução para os seus problemas no dinheiro. O versículo 19 diz que essa pessoa, as preocupações do mundo nessa pessoa, a fascinação da riqueza e as outras ambições aparecem e sufocam a palavra. O dinheiro toma um lugar de relevância na vida dessa pessoa que não deveria ter. O dinheiro se torna algo tão importante que ela acredita que com dinheiro ela vai conseguir tudo que ela precisa. Ela vai conseguir namorar, aquele rapaz vai conseguir namorar com aquela moça, porque ela está vendo que ele é bacanão, que ele tem uma nota de 100 na carteira, que ele tem um carrão, que ele tem um bom emprego, que ele tem, usa roupa de grife, de marca. Então, a mulher vai acreditar, eu vou catar um peixão, porque eu vou fazer uma plástica, vou arrancar a barriga, aumentar os cílios, diminuir o nariz, fazer o bumbum ficar grande. E eu vou conseguir um partidão porque eu tenho dinheiro. Eu com dinheiro eu vou conseguir. Eu vou ficar bonita. Sou esse troço, mas vou ficar bonita com dinheiro. Então, com o dinheiro as pessoas pensam que resolve tudo.
conquistam o amor dos filhos, conquistam a paixão da mulher ou do homem, conquistam um cargo na igreja. Uma vez uma pessoa que era o maior dizimista da igreja chegou em mim e disse assim: eu sou pregador, me deixe pregar. E eu entendi na sublinha: senão eu paro de dar o dízimo. Parou de dar e foi embora. Então tem gente que acha que com o dinheiro vai resolver tudo. O dinheiro vai acabar com as suas preocupações. Quando eu tiver dinheiro eu vou ser feliz. Quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver a vida assim. Então o dinheiro passa a ter uma relevância. Por isso que Jesus coloca o dinheiro nessa situação. Ele fala aqui de fascinação da riqueza. A pessoa fica fascinada por riqueza, por bens, por dinheiro. Ela fica presa nisso. E ela acha que o dinheiro vai resolver todas as suas preocupações. Quando eu tiver dinheiro, acabam meus problemas. Essa frase até é muito comum. Se eu tiver dinheiro, acaba esse problema que eu tenho, acaba esses problemas. Não acaba. O dinheiro não consegue. Pelo contrário, segundo a Bíblia, o dinheiro traz mais problemas. Traz mais problemas. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, capítulo 6 de 1 Timóteo. 1 Timóteo 6, versículos 9 e 10. Está escrito, primeiro, versículo 8 fala: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Todo mundo está de roupa aí, dá uma olhada para o lado, vê se alguém está pelado. Não olha muito, senão você acha. Está todo mundo de roupa? Então o padrão bíblico é esse: você tem o que vestir, fique contente. Pronto, acabou. Tem roupa, já fique contente. Esse é o padrão bíblico. Mas o versículo 9 segue dizendo: mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos. O que é querer ficar rico? É acumular bens, é acumular riqueza. Como que a gente acumula? Ganhando ou não gastando. Então tem o rico cobiçoso, ou o que quer ficar rico cobiçoso, porque tem gente que só quer ficar rico. Não é rico, mas está nesse pecado. Porque cobiçoso está sempre. E tem o rico, ou o suposto rico avarento. O cobiçoso é aquele que só pensa em ganhar o tempo inteiro. Faz qualquer coisa para ganhar. O dinheiro ocupa esse lugar na vida dele. Se eu tiver, resolver os problemas. Acabou as preocupações. E o avarento é aquele que não quer gastar. Ele dá nó em gota d'água, ele faz qualquer coisa para não gastar. Ele engana, ele trapaceia, ele mente para não gastar. Ele paga a conta no dia do vencimento, não, no dia que vai para o SPC, mas no último minuto do dia, que no dia seguinte vai para o SPC. Se ele pagar. Porque ele quer reter, ele quer segurar. Então ele faz o que for preciso para segurar dinheiro. Os que querem ficar ricos, então tem duas maneiras de querer ficar rico: caem em tentações, desejos insensatos, levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. E olha o versículo 10: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Não dá para ser crente. Mateus 6:24 diz que nós temos que decidir entre dois senhores, porque ninguém pode servir a dois senhores. Ou vamos amar a Deus ou a Mamon. A Mamon quer dizer riquezas, bens. Ou vamos ficar presos em Deus, ou vamos ficar presos em bens. E termina o versículo 10 dizendo: e alguns se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Essas pessoas são atormentadas. Essas pessoas que veem no dinheiro a solução para as suas preocupações, elas são atormentadas. Então, busca a solução do dinheiro. Outra coisa que diz nesse versículo 19: sufocam a palavra. Ou seja, não permite um ambiente propício para a palavra se desenvolver na vida. A palavra, como toda semente, precisa de um ambiente propício. Jesus conta a parábola dizendo: à beira do caminho, a superficialidade da terra não vai permitir, não é um ambiente propício para a semente. O coração duro também não é o terreno rochoso não é um ambiente propício para a semente, porque não dá para ela criar raiz. E ele dizia: as preocupações também são um terreno
que impede que a palavra cresça, porque ela fica sufocada. A mente está tão ocupada com tantas coisas que a pessoa está sentada na igreja ouvindo uma pregação e ela nem está sabendo o que está acontecendo aqui. A cabeça dela está a 1000 por hora em tantas outras coisas que preocupam ela. E ela está ali e não acontece nada com a palavra na vida dela, por causa dessa situação. Então a palavra fica sufocada porque não tem um ambiente propício. A fé, ela gera confiança em Deus. A fé é o produto da fé. A palavra pregada gera fé. O produto da fé é confiança em Deus. Essa pessoa desconfia de Deus, já falei sobre isso, e ela se torna incrédula. Ela perde a fé. Ela não confia e perde a fé. O ambiente não é propício. A palavra pregada, ela produz valores espirituais. Valores se tornam mais importantes do que coisas para ela. E quando essa pessoa sufoca a palavra, então os valores são desprezados. Amor, paz, perdão, honestidade, integridade, fidelidade, ser amigo. Tá com problema aí? O que eu faço? Não me mexo? Vou tentar, peraí. Congela, conhece a brincadeira de congelar? Congela. Então desliga o bagulho aqui e vou na mão. Não gosto de usar o microfone na mão porque eu tenho ascendência italiana e eu falo assim, é perigoso matar alguém. A palavra não encontra campo para trabalhar e a pessoa se torna carnal. Então, como ela não produz valores espirituais na vida, ela vira um crente carnal. A vida dela é marcada por valores carnais, não é mesmo? Meu amigo, aquele cara, ele está lá por minha ordem. Quando faltar 5 minutos, sobe lá para eu me tocar. O problema é que eu não me toco. Mas está na tua, é isso aí, está certinho. O versículo 7 diz que ela caiu entre espinhos. Esses espinhos machucam, espinho machuca, né? Machuca tanto o próprio espinheiro, se ele pudesse tocar, como machuca os outros. Então essas pessoas de coração espinhoso, elas são pessoas que vivem machucadas emocionalmente, vivem machucadas nos seus pensamentos. Todo mundo tem razão para ser machucado. Todo mundo já foi ofendido, todo mundo, eu e você, todos. Todos já ouviram o que não mereciam ouvir ou não queriam ouvir. Todos já foram de alguma forma traídos por alguém, caluniados por alguém. Todos. Tem os que se machucam e tem os que não se machucam. Porque o problema não é o que vem em nossa direção, é quem nós somos. Se nós somos espinhosos, então a gente fica ferido e machucado. Se nós não somos espinhosos, passa por nós a ofensa e vai embora. A traição passa por nós e vai embora. Não fica nos ocupando, porque nós não somos espinhosos. Não é o que fazem conosco, é o que nós somos. Esse é o problema. Não é o que falam da gente, é o que nós somos. É isso que é o problema. Os espinhosos, eles têm problemas. O versículo 7 ainda diz que os espinhos cresceram. Sabe o que significa isso? Quanto mais preocupação você tiver, mais preocupação você vai ter. Os espinhos cresceram. Então as preocupações acumulam preocupações. Preocupação atrai preocupação. Gato e gata têm um contato físico e nasce o quê? Gatinho. Viu que profunda a mensagem de hoje? Não nasce elefante, nasce gatinho, não nasce peixinho, nasce gatinho. Uma pessoa preocupada, ela preocupa e nasce o quê? Preocupações. E as preocupações que nascem geram o quê? Mais preocupações. Os espinhos cresceram na vida da pessoa. As preocupações, irmãos, nunca têm fim, nunca acabam. E as preocupações também não têm um tempo específico para agirem. As preocupações têm a ver com o passado, têm a ver com o presente, têm a ver com o futuro. Quem é preocupado pode estar preocupado no passado, presente e futuro, ou pode estar preocupado só com o passado, só com o presente, só com o futuro. Mas é preocupado do mesmo jeito. Como é que as preocupações se mostram no passado? Com as culpas. É a preocupação com o passado
Puxa, mas quando eu tinha 7 anos de idade, eu falei uma besteira para minha mãe. E a cabeça continua preocupado com aquilo, se sentindo acusado, condenado. Quando eu tinha 18 anos, quando eu tinha 23 anos, já está com 80. Quando eu tinha 23 anos, eu fiz aquilo. E a culpa está lá no coração. Ou então o passado é ontem. Ontem eu fiz aquilo, eu falei aquilo. E a culpa fica lá preocupando a mente da pessoa, trazendo preocupação na mente dela. É uma preocupação do passado, do que aconteceu e fez, e não devia ter feito, ou não devia ter falado, mesmo que tenha se acertado naquilo. Eu não estou falando daquele que cometeu algo errado no passado e não se arrependeu e continua naquilo. Então aquilo vai ocupar mesmo a mente daquela pessoa, o coração dela. Ela vai tentar fugir daquilo, ela pode não falar para ninguém, ninguém fala nada, mas ela vai deitar, vai vir na mente dela, porque ela está em culpa, ela é culpada. Mas eu estou falando do arrependido, que continua carregando culpa. É a preocupação do passado. Olha o que o Senhor diz sobre isso no Salmo 32, na tradução da NVI. No versículo 2 fala que aquele que não tem culpa é feliz. Diz assim: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Então a pessoa, quando se livra da culpa, quando se livra da preocupação por causa da culpa, ela passa a ser feliz. Consequentemente, quem carrega a culpa do passado é infeliz, por causa das preocupações que a culpa traz na pessoa. O versículo 5 do mesmo Salmo 32: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Olha a maneira de lidar com o passado, para não ter preocupações. Reconhecer e não encobrir, confessar. Pessoas que erram e ficam guardando as 7 chaves do seu erro. Ninguém pode saber, Deus não pode saber. O máximo que fazem é uma oração secreta lá com Deus, porque não está vendo mesmo. Agora, quando a pessoa se arrepende, ela confessa. A pessoa que se arrepende, ela fala: eu sou miserável, eu fiz, eu estou errado, eu não posso mais fazer, eu não vou fazer mais. E fica quebrada por causa do arrependimento. Reconheci a culpa, não encobri minhas culpas, reconheci o pecado. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. A resposta de Deus para a culpa é perdão. Glória a Deus por isso. É perdão para aquele que reconhece, para aquele que confessa, para aquele que pede perdão. A resposta de Deus é perdão, e o perdão é apagar, e quando apaga não tem mais com o que se preocupar. O passado foi lançado para fora, não pode nem mais trazer memória amarga. Você pode lembrar, mas aquilo não vai atormentar, porque não tem mais preocupação com o passado. Acabou a culpa. É fé, é acreditar no que Deus fala. As preocupações podem estar no presente. E como que elas se expressam no presente? Pelas necessidades do dia a dia. Temos necessidades, temos desejos, temos coisas que queremos, que precisamos no dia a dia da nossa vida. E aí vem as preocupações. As preocupações com o motor do carro que está fundindo, as preocupações com perder o emprego, as preocupações em ter dinheiro para pagar o aluguel, as preocupações em resolver aquela situação na família, as preocupações do dia a dia, das coisas que estão acontecendo. Vão lá e ficam na mente, ocupando a mente e impedindo a palavra de germinar, de produzir, porque elas estão na mente rodeando. A resposta de Deus para as preocupações do dia a dia está em Mateus 6, 31 e 32. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, note que está no presente, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Deus está vendo o teu dia a dia, Deus está vendo hoje a tua vida, Ele sabe o que você precisa. E o texto diz: Deus está cuidando de você, Ele sabe o que você precisa. Por fim, as preocupações quanto ao futuro são expressas pelas ansiedades. Ser ansioso é sofrer antecipadamente, pela projeção mental que se faz do que vai acontecer, do que se supõe que vai acontecer. E quando a pessoa é preocupada, ela tem certeza que vai acontecer, e ela já se ocupa na mente com aquilo, e com o desdobramento daquilo, e com a dor daquilo, e com o sofrimento daquilo, e ela fica preocupada com o que vai acontecer.
É a preocupação que vem do futuro para a vida da pessoa, porque ela se torna uma pessoa ansiosa. Ela tem perspectivas negativas do futuro. Ela pressupõe o pior. Ela constrói no presente um futuro através do pessimismo que ela tem. Então ela olha para frente e traz para o seu presente um futuro ruim e sofre pelo que ela está vendo. Vou ter esse problema, vai acontecer isso, tudo de forma negativa. Tem que inverter isso, gente. Eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de lhes dar uma descendência poderosa, abençoada. Planos para um futuro abençoado. Jesus disse aos seus discípulos quando foi partir: não fique perturbado no seu coração. Eu vou para o meu Pai e eu vou preparar um lugar para vocês. Quando você olha para o futuro, na perspectiva de Deus, você vê ruas de ouro e muros de cristal. Você vê um lugar onde não há dor, não há lágrimas, não há sofrimento. Você vê o que Jesus foi preparar para você. Você quer um futuro mais presente, um futuro para essa vida? Os dias do justo são dias abençoados. O justo florescerá como a palmeira. Salmo 92, ainda na velhice continuarão dando muitos frutos. Tem que inverter a coisa. Preocupado não consegue receber isso com paz. Não consegue viver isso. O que Deus fala sobre essas preocupações do futuro? Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. É resolver hoje o que tem que resolver hoje, que está na tua mão, e o que não está na tua mão é Deus que está resolvendo para você. Essa é a confiança do crente. É assim que a gente tem que viver. Conclusão: viver preocupado é uma opção. Sim, eu escolhi essa frase para concluir. Viver preocupado é uma opção. Você não é vítima, você não tem que viver preocupado, nem com o passado, nem com o presente, nem com o futuro, porque Deus já deu solução para o teu passado, Ele dá a solução para o teu presente e Ele já tem preparado a solução para o teu futuro. Então é uma opção. Uma opção em quê? Em não crer. Em crer nas circunstâncias e não crer no que Deus fala. É opção. Crer nas circunstâncias, vai ficar preocupado, seja no passado, no presente ou no futuro. Crer no que Deus fala, não vai ficar preocupado nem no passado, nem no presente, nem no futuro, porque está acreditando. É uma opção. Nós temos que tomar 3 decisões na vida muito importantes. Como vamos pensar? Nós vamos pensar à luz da palavra de Deus ou à luz das circunstâncias? Como é que nós vamos pensar? Pensar no que Deus fala ou nas circunstâncias? Eu vejo na minha vida de pastor que às vezes falo para uma pessoa que está preocupada, eu falo: não é assim, porque a Bíblia diz isso, e a pessoa olha e aquele olhar de paisagem diz: não, mas eu não consigo, não tem jeito. Porque ela fez a opção: eu vou ficar preocupado com as situações, eu vou pensar nas circunstâncias, eu não vou pensar no que Deus fala. Então mesmo quando eu lanço a palavra de Deus para ela, ela rejeita, porque ela fez a opção: não, eu vou pensar nos problemas, eu vou pensar nas circunstâncias da vida, eu não tenho como não pensar. Ela decidiu isso. Segunda coisa, nós temos que tomar a decisão: como vamos falar? Nós vamos falar com fé ou vamos falar com medo? Como é que nós vamos falar? Essa segunda decisão deriva da primeira. Nós vamos falar o que nós pensamos. Se nós decidimos pensar nas circunstâncias, nos problemas, é lógico que vamos falar assustados, vamos falar amedrontados, vamos falar negativamente. Mas se nós decidimos pensar à luz da palavra, então nós vamos falar por fé. Nós vamos falar o que Deus falou para nós. E a terceira decisão é como vamos orar. Nós vamos ter um orar negativo ou um orar de ação de graças? Como é que nós vamos orar? Eu não sei na sua experiência, na minha eu tenho essa experiência. Às vezes eu preciso chorar e eu choro, às vezes eu preciso gritar e eu grito diante de Deus. Mas eu tenho a experiência que quando eu entro diante de Deus deprimido e fico lá choramingando, sabe como que é choramingar? Deus,
meu céu, sua vida, Deus, a minha vida, meus problemas, minha dor, e fico lá 10 minutos, meia hora, uma hora, não importa, eu saio de lá. Agora, quando eu decido orar com ações de graças, quando eu decido orar dizendo eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, quando eu decido orar dizendo que ainda que venha milhares contra mim, o Senhor vai me ajudar e vai me proteger, quando eu decido orar declarando confiança, declarando fé, eu saio de lá um leão, saio de lá corajoso, saio de lá forte. Então nós temos que decidir como é que nós vamos orar. Eu não estou inibindo você de chorar diante de Deus, nós precisamos às vezes chorar, mas eu estou dizendo de decisão, de oração do dia a dia. Como é que nós vamos orar? Nós vamos ser o crente ó céus, ó vida, o crente galinha de Angola, estou fraco, estou fraco, estou fraco. O que nós vamos ser? Ou nós vamos ser o crente que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza? Ou nós vamos ser o crente que nas tribulações vamos dizer eu vou vencer essa batalha em nome do Senhor Jesus? Nós vamos ser como aquele povão todo de Israel, aqueles soldados covardes diante do gigante Golias, tudo assustado, comendo queijo e com medo. Eu acho que eles eram mineiros, eles comiam queijo, a Bíblia diz, não era não. Ou nós vamos ser o Davi, você é grandão e você vem com as suas armas, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje mesmo eu cortarei a tua cabeça, gigante. Nós temos que decidir como é que nós vamos orar. Paulo entendeu essa mensagem. Ele tinha um espinho na carne, não importa qual era o problema que ele tinha, algo que o feria, que o machucava. E ele disse que ele orou 3 vezes. Eu acho que ele orou assim: Deus, meus espinhos na carne, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Ah, Deus, meu espinho na carne. Ele orou 3 vezes, choramingando. Aí o Senhor veio com a resposta e disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Isso está em 2 Coríntios 12, versículo 9. Aí ele conclui, depois que Deus falou com ele: a minha graça te basta. E hoje Deus está falando para você: a minha graça te basta. A minha graça te basta para o passado, a minha graça te basta para o presente, a minha graça te basta para o futuro. Você não precisa se preocupar com o passado, com a culpa. Não precisa se preocupar com o presente, com as necessidades. Não precisa se preocupar com o futuro, com as ansiedades. A minha graça te basta. Paulo ouviu isso e olha como ele mudou. Ele que estava choramingando, orando 3 vezes, pedindo para Deus tirar o espinho da carne, e Deus fala: minha graça te basta. Ele diz na sequência: de boa vontade me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E olha no versículo 10: por isso sinto prazer nas fraquezas. Masoquista, cara. Sinto prazer nas fraquezas. O que quer dizer? Ele quer dizer, eu olho além das fraquezas. Eu sinto prazer porque eu sei que essa fraqueza vai atrair a graça de Deus na minha vida, e o poder de Deus vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Então eu tenho prazer nisso que eu estou passando, porque isso vai me tornar melhor e mais forte. Ele consegue ver dessa maneira. E ele diz: eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu disse lá no começo que a pessoa que tem um coração espinhoso, ela confia nos dinheiros. O dinheiro vai resolver tudo. Eu termino agora dizendo para vocês que essa pessoa que não tem um coração espinhoso, que resolveu deixar a sua mente ser cheia com a palavra, escolheu corretamente o que vai pensar, o que vai falar e o que vai orar, essa pessoa não é o dinheiro que vai trazer a solução para ela, é a graça de Deus. A minha graça te basta. É a graça de Deus que vai trazer solução para ela. Ela não confia mais no dinheiro para resolver seus problemas. As suas preocupações, não é o dinheiro que vai resolver suas preocupações, é a graça de Deus.
Vamos ficar em pé. Enquanto nós vamos cantar, quero convidar você a receber Jesus Cristo como seu Salvador, a entregar sua vida a Jesus. Isso tem que ser feito. Quem não entrega a sua vida a Jesus publicamente não entregou a sua vida a Jesus. A Bíblia diz: se confessar com seus lábios e crer no seu coração, então você será salvo. Confessar é pôr para fora. Confessar não é algo de dentro. Ninguém confessa internamente. Confessa pondo para fora, expondo. Então eu quero te convidar a receber Jesus como seu Salvador. Quero te convidar a voltar para Cristo. Oficialmente tem um retorno para Jesus, dizendo: eu estou me comprometendo com Jesus novamente. Estive desgarrado por algum tempo, não importa quanto e não importa por quê, mas eu quero retornar ao caminho do Senhor. Você que está lutando com preocupações, coloque a mão sobre o seu coração. Senhor Jesus, eu quero lhe pedir ajuda. Tu és o socorro bem presente na hora da angústia, e as preocupações angustiam a mente. Eu quero lhe pedir ajuda para aquele que se preocupa por causa das culpas do passado, aquele que se preocupa por causa das necessidades do presente ou das ansiedades do futuro. Quero lhe pedir por aquele que se preocupa por essas três coisas ou duas delas. Eu quero lhe pedir que a tua palavra possa encontrar um terreno fértil na vida desse irmão e dessa irmã, para produzir um fruto de descanso, um fruto de confiança em ti, um fruto de alívio, para que a mente não fique ocupada com preocupações, mas possa ser cheia da tua palavra. Eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Olá, a paz do Senhor. Dia 3 de dezembro está chegando. É o lançamento da agenda Apacentai o Pequeno Rebanho 2023 com o tema Valores. Se você ainda não adquiriu, você pode fazer de duas formas: indo até a nossa livraria ou diretamente no site da nossa igreja. Aproveite para este ano você presentear alguém que você queira bem. Aquilo que é bênção para a sua vida, você pode abençoar a vida de outro. Então, dê a alguém uma agenda Apacentai. Eu quero lembrar para você também que neste ano nós temos a versão Kids. Você também pode abençoar uma criança para que ela possa ter a educação e a instrução cristã dentro do nosso tema do próximo ano, Valores. Adquira a agenda Apacentai o Pequeno Rebanho 2023. Meditando e aprendendo na mesma palavra. E eu não posso ficar fora disso só porque eu sou criança. Ah, não esquece de passar na livraria. Apacentai em 2023. Valores! Fazer um destaque nessa agenda Kids, porque chegou essa semana o material. Vê se dá um zoom aí que se consegue. Mas está linda, gente, olha. Está linda a agenda. Apacentai, na linguagem, no formato que as crianças conseguem identificar. Não dá para jogar a câmera que está aí, onde está essa daqui, ó? Solta essa câmera aqui, solta essa daqui, isso, aí, ó, toda na linguagem das crianças, ó. Ah, deu certo assim, ó, eu pensei que não ia dar. Ó, tem, ó, mas os pais não podem pegar para fazer as brincadeiras das crianças, né? Então, não, deixa as crianças fazer, tá certo? Então, tá a agenda aqui. Eu faço questão de mencionar isso. Esse trabalho todo é feito pelo nosso pessoal. Aqueles tios, tias, irmãos que estão agora ali no prédio em frente.
com as crianças nas classes, com os seus filhos. Quem está visitando e não sabe, está lá. Se alguém quer enviar ainda o filho, dá. É só enviar ali na porta, talvez está visitando, veio, não sabia. Todas as idades. Os adolescentes estão aqui de 12 a 14, mas até 11 anos de idade estão lá em cima. E elas estão lá. E elas, olha o tempo que gastaram, olha o carinho, olha a dedicação, olha a arte, olha o trabalho. Além do conteúdo, é pegar a nossa agenda de pregações da igreja e transformar numa linguagem infantil, para que aquilo que a gente está sendo ministrado aqui, pensando durante a semana, as crianças tenham a mesma visão e estejam dentro do mesmo propósito, numa linguagem que eles entendem. Tudo isso para pedir para você valorizar esse trabalho. Valorizar. Como? Adquire a agenda. Não há um interesse comercial. Eles não ganham nada com isso. Normalmente sobra nada quase para a igreja. Custo de gráfica, diagramação, produção, tudo mais que alguns profissionais fazem, que não o nosso pessoal prepara o material, o conteúdo. Mas depois são contratados profissionais para fazerem o serviço que tem que ser feito. Tudo isso, o dinheiro que a gente investe vai praticamente tudo nisso. Quase tudo nisso. Então não há um interesse comercial. É o interesse mesmo da edificação, do fortalecimento das nossas crianças, do encaminhar elas no caminho de Deus, de ajudar vocês pais a isso, vocês avós, cuidadores das crianças, a ajudar vocês na responsabilidade que nós temos com as crianças, com essa geração que está sendo tão atacada por conceitos, por valores que estão sendo disseminados em toda parte, desde a mídia até na escola, que desvirtuam o caminho delas, o valor moral. E a gente está lutando contra isso. E aqui está uma ferramenta de batalha. Então, quero incentivar todo mundo a ter. O jovem, mas eu não tenho filho, vai casar um dia, já adquire, vai acostumando. Vai acostumando, tá? Mas eu estou velhinho, para que eu vou comprar uma agenda? Lembra de Sara? Vai pela fé, irmã. Então, adquire, dá de presente, fortalece esse trabalho. E junto com tudo isso, você ainda faz um grande bem. Você encoraja. É a primeira edição da Agenda Apacentai. Você encoraja quem trabalha, quem se dedica, para que o ano que vem tenha fôlego. Você imagine, fizeram tudo o que fizeram, trabalharam para produzir esse material. Fica pronto, fica lindo, como está na minha mão aqui. Aí depois, fica encalhado. Depois não sai. Que ânimo que vão ter para fazer de novo? Que disposição vão ter para se dedicar de novo? Mas se verem o interesse da igreja, de todos os irmãos, aí vão fazer melhor ainda o ano que vem. Então, façam bem. Tá? Façam bem. Nós só vamos entregar, vai chegar na mão de vocês no dia 3 de dezembro, daqui 15 dias. Já está aí, fala 3 de dezembro, já está aí. Feliz Natal para todos, se eu esquecer. Já está aí, já chegou. É dia 3 de dezembro no lançamento, a partir do dia 3, que aí nós vamos trocar o voucher que nós estamos adquirindo pela agenda. Você recebe um voucher quando você passa no balcão, ou quando você se inscreve num dos canais nossos, nas colunas do templo também tem ali a forma de fazer a sua aquisição, e aí dia 3 você traz o voucher, entrega o voucher e recebe o seu material. Então, por enquanto não vai chegar na mão de vocês, porque está marcado o lançamento para o dia 3.